Mas abra aí a sua Bíblia, vamos ver se você vai abrir ligeiro ou não. Abra ou ligue a sua Bíblia aí no livro de Filemon, na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon. Filemon. Provavelmente teremos 4 mensagens aqui nessa carta. Essa carta tem 25 versículos. Teremos provavelmente aqui 4 mensagens na carta que Paulo escreveu ao seu irmão Filemon. Hoje eu vou fazer uma introdução, falar dos aspectos gerais e algumas aplicações da carta de Filemon, e aí em seguida a gente vai versículo por versículo nas próximas mensagens, tá? Abra sua Bíblia aí e deixe aberta na carta que Paulo escreveu a Filemon. Talvez você esteja pegando a sua Bíblia, eu estou vendo gente mexendo na Bíblia ainda aí, tá vendo? Não é fácil de achar não. Não é fácil de achar não. Tem não? Na sua Bíblia tem Filemon. Filemon provavelmente na sua Bíblia é uma página. Deve ser uma página, inclusive. Você pegar uma Bíblia, geralmente tem 1.800, 2.000 páginas, uma Bíblia tem. É uma página. Filemon é literalmente uma página. É uma página. Você chega ali nas cartas pastorais, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon. Achou? Olha aí, tem, tá vendo? Se não tiver, você tem que devolver a Bíblia. Me dá uma Bíblia que essa aqui está incompleta. Filemon. A carta que Paulo escreve a Filemon, ela é tão... nem você pode falar uma carta. Se fosse hoje em dia, era um bilhete, né? É um bilhete, escreveu um bilhete. Se fosse hoje em dia, foi um SMS daquela época que Paulo escreveu. Um SMS aí. Tinha um pedaço de papel, tinha só aquele pedacinho ali, não tinha como escrever muito. Aí ele escreveu ali algumas recomendações a Filemon, mas é um bilhetezinho regado de profunda emoção. Quem lembra de ler recentemente a carta a Filemon? Recentemente que eu digo é ainda esse ano. Esse ano, quem já leu Filemon esse ano? Filemon, leia Filemon. Então você já pode chegar em casa hoje e ler Filemon e bater no peito e dizer, olha, eu li um livro da Bíblia todinho hoje. Aí você lê Filemon. Eu li um livro da Bíblia todinho hoje. Filemon. Aí chega nele, aí passa por ele, né? É tão pequeno que você vai lendo, passa por ele e não sente. Mas ele é pequenininho, mas é cheio de emoção. Ele é pequeno no tamanho, mas é imenso no conteúdo. Sabe aquela frase que diz que às vezes excelentes perfumes vêm em pequenos frascos? É Filemon. É uma carta extremamente profunda. É um bilhetezinho cheio de significados. São um pouco mais, no original, isso dá um pouco mais de 300 palavras. É um pouco mais de 300 palavras. Não dá uma redação. Às vezes o povo faz uma redação, diz, escreva uma redação com no máximo 400 palavras. Filemon é menor ainda do que isso. É um pouquinho mais do que 300 palavras a carta que Paulo escreveu a Filemon. Interessante que ela não é uma carta doutrinária, como são as várias cartas do apóstolo Paulo. Mas apesar dela não ser doutrinária, é uma carta que exemplifica muito bem e ilustra muito bem um exemplo que é o exemplo da imputação, a doutrina da imputação. Você deve estar pensando, que doutrina é essa? Depois, você vai abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala assim, 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala assim, versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Lembra, eu sempre digo que tudo acaba voltando para o Gênesis. Tudo acaba voltando para o Gênesis. Deus, quando cria o homem, Ele cria o homem em perfeita comunhão. O homem estava em perfeita comunhão com Deus, em perfeita comunhão com a criação e em perfeita comunhão com o próprio homem. Então havia uma comunhão perfeita, homem com Deus, homem com a criação. Com a queda, essa comunhão, esses relacionamentos são quebrados. E aqui na carta de Paulo escreve a Filemon, você vê como o relacionamento humano foi quebrado no exemplo da escravidão.
como o homem não respeita mais o outro homem, quando você olha, por exemplo, aqui da escravidão. E aqui, quando eu li aqui em 2 Coríntios, Paulo dizendo que Deus estava reconciliando consigo o mundo. E como é que ele estava reconciliando? Aí no versículo 21 ele vai dizer, de 2 Coríntios, aquele que não conheceu o pecado, quem foi que não conheceu o pecado? Jesus. Jesus, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Cristo não pecou, mas Deus pegou o seu pecado e colocou em Cristo. Isso é a imputação. Ele imputou o seu pecado e colocou em Cristo. Não tinha como você pagar. Cristo também não tinha pecado, mas em Cristo Deus pagou os nossos pecados. E a carta de Filemon ilustra isso perfeitamente. Que em determinado momento o apóstolo Paulo vai escrever para Filemon assim: ó Filemon, eu sei que Onésimo está devendo para você. Eu sei que ele trouxe prejuízo para você. Agora o que ele estiver devendo, coloque na minha conta. Eu vou pagar. Eu vou pagar o que ele está devendo. Eu estou assumindo a culpa dele. A mesma coisa que Cristo fez por nós. Apesar de não ser uma carta doutrinária, mas é um grande exemplo da imputação. Paulo ele se apresenta como esse mediador entre um camarada chamado Onésimo e Filemon. A gente vai já falar desses personagens. Essa carta é uma carta endereçada a um homem simples, a um homem leigo, apesar de aparentemente ser um homem rico, mas não era um líder da igreja, não era um pastor, era um homem simples, era um homem leigo, era um homem que cuidava da sua vida. Era um cristão, mas era um homem que cuidava da sua vida. E ela é uma carta que está amplamente ocupada dos incidentes da vida doméstica. É uma carta que diz assim: olha, você adora a Cristo e vive a vida de Cristo na sua vida diária, na sua vida doméstica. Você não precisa necessariamente estar num lugar especial para adorar ao Senhor. Você adora Ele aonde você estiver. Afinal, foi o nosso próprio Senhor que disse que Deus procura adoradores que o adorem em espírito, ou seja, em qualquer local e em verdade, da forma verdadeira, como Ele se revelou. Então, é uma carta cheia de afazeres domésticos, cheia de coisas domésticas. É uma carta que ela é correlata, por exemplo, à carta de Colossenses. Ela foi escrita, provavelmente ela foi escrita no mesmo local e enviado para as mesmas pessoas, na mesma cidade da carta de Colossenses. Na verdade, tanto a carta de Efésios, Colossenses e Filemon, foram levadas provavelmente pela mesma pessoa. A mesma pessoa, Paulo escreveu provavelmente essas cartas. Sabe quando você escreve, você faz alguma coisa de uma tirada só? Provavelmente Paulo escreveu a carta de Efésios, tomou uma aguinha, carta de Colossenses, tomou uma aguinha, carta a Filemon. Ele foi escrevendo lá. Se não foi uma atrás da outra, mas foi muito pertinho uma da outra. Tanto que você encontra muito do que está em Colossenses, você encontra em Efésios. Muito do que está em Efésios, você encontra em Colossenses. E essas duas cartas, você vê as pessoas que ele cita, também você encontra em Filemon. Então, provavelmente, um camarada chamado Tíquico, Paulo vai citar esse camarada nas 3 cartas, Tíquico, provavelmente é o camarada que leva essas cartas aos Efésios, aos Colossenses e a Filemon. E provavelmente esse Tíquico, a gente vai ver aqui, ele era filho de Filemon. Provavelmente ele era o filho de Filemon e era o pastor da igreja de Colossos. A gente vai ver um pouco sobre isso. Paulo é que escreve essa carta, não tem nem muito o que discutir, que de fato ele cita por 3 vezes ao longo da carta que ele é prisioneiro. Já no primeiro versículo ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que também é o nosso colaborador. Aí lá no versículo 9, ele vai falar mais uma vez, lá de Filemon: prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro. Lá no finalzinho, mais uma vez, ele vai citar a prisão, Epáfras, prisioneiro comigo, no versículo 23. Ele vai falar que está sob algemas. Então, provavelmente, quase que certeza, foi Paulo que escreveu a Filemon,
E o maior consenso também é que ele estava em Roma quando ele escreveu essa carta. Ele estava preso em Roma. Lembra que que o livro de Atos termina com Paulo preso em Roma. O livro de Atos vai andando, o evangelho sai de Jerusalém, aí depois vai para a Judéia, depois vai para Samaria, e depois vai para os confins da terra. Exatamente como o Senhor tinha dito em Atos 1:8. E assim o evangelho vai se expandindo no livro de Atos. E termina com Paulo preso em Roma. E ali, Paulo fica preso por 2 anos, esperando ser julgado. Ele estava preso numa casa, onde era guardado pelos soldados romanos, mas ele tinha liberdade de receber visitas, ele tinha liberdade das pessoas trazerem coisas para ele. Então, quando ele escreve isso aqui, lá no final ele vai citar várias pessoas que estão com ele. Lucas saúda, nas outras cartas também, nas outras cartas de prisão, ele vai dizendo, olha, Timóteo saúda vocês, Lucas saúda vocês, Epáfras, que também está comigo. Provavelmente eram pessoas que estavam ali com Paulo e que Paulo tinha essa liberdade de poder se comunicar, estando naquela prisão, que foi a primeira prisão de Paulo. O que já nos leva a ver que, assim, muitos infortúnios que acontecem na nossa vida, a gente não sabe, mas através de muitos infortúnios, a bênção de Deus se revela na nossa vida. Porque imagine você, se Paulo não estivesse preso. Porque ele estava preso, e ele não podia ir nas igrejas, o que foi que ele fez? Escreveu cartas. Foi porque ele estava preso que ele escreveu Efésios, e você tem aí na sua Bíblia, revelação de Deus, Efésios. Ele escreveu Colossenses, ele escreveu Filemon, ele escreveu outras cartas. Então, veja, apesar do infortúnio de estar preso, mas o evangelho estava sendo pregado. Ele faz questão em outras cartas de dizer, olha, eu posso até estar preso, mas o evangelho não está preso. O evangelho está sendo anunciado. Em outras cartas, inclusive, ele diz, olha, os santos da casa de César. Você imagina Paulo preso, segundo alguns historiadores, o turno de um soldado romano estava sendo guardado pela guarda pretoriana. Um soldado romano já era, assim, um camarada, era um cavaleiro Jedi já. Um soldado romano matava a gente tudinho aqui fácil. Podia juntar os homens dessa igreja aqui tudinho, botasse um soldado romano aqui, ele sozinho matava todo mundo aqui fácil. Que o homem era treinado, preparado para a guerra. Um soldado romano, Mas dentro dos soldados romanos ainda tinha a guarda pretoriana, que os camaradas eram ainda mais especiais do que um soldado romano. Se o soldado era pior do que o BOPE. Se o soldado romano era um cavaleiro Jedi, o camarada da guarda pretoriana era um mestre Jedi já. O cara fazia... Então era esse pessoal que estava guardando Paulo. E provavelmente era uma guarda de 4 horas. Cada turno durava 4 horas. Então ao longo do dia tinha quantos turnos? Povo bom de matemática. Ao longo do dia, se o turno é de 4 horas, ao longo do dia tinham 6 turnos. E trocava de 2 em 2. Então todo dia tinham 12 pessoas ali com Paulo. Você acha que Paulo evangelizava esse povo ou não? Paulo preso ali, o camarada chegava, colava nele. Acho que Paulo olhava assim para ele e dizia, seu Zé, você já ouviu falar de Jesus? Você vai ficar comigo aqui 4 horas. Você não tem como não escutar, você vai escutar. E ali ele evangeliza a guarda pretoriana, ao ponto dele dizer, olha, os santos da casa de César. E muitos historiadores colocam que a evangelização do exército romano foi uma das principais causas da expansão do evangelho. Porque aquele soldado estava, naquele dia, ali. Mas no outro ano já estava lá em outro país já. E ele levava consigo o evangelho. Tanto que o evangelho, ele chega nas tribos bárbaras, antes mesmo das tribos bárbaras invadirem o Império Romano. O evangelho já tinha chegado nas tribos bárbaras, por causa dos soldados que ficavam nas fronteiras. Então, mesmo os infortúnios da nossa vida, Deus pode fazer algo poderoso e maravilhoso. Nessa carta aqui, a gente tem 3 personagens principais. Tem vários outros aqui. O Senhor Jesus Cristo, ele é o personagem central dessa carta, mas quando você fala de personagens humanos, você tem Paulo, que escreveu. Aí você tem um camarada chamado Filemon. Quem é Filemon?
Aparentemente, Filemon é um homem rico, ele é um homem convertido a Cristo. Você vê isso no versículo 1, ele fala nosso colaborador Filemon. No versículo 19 ele fala isso também. Essa carta também é direcionada à igreja que estava na casa de Filemon, quando você vê o versículo 2, a igreja que se reúne em sua casa. Então, eu estou escrevendo para Filemon e para a igreja que se reúne na sua casa. A irmã Áfia, provavelmente essa Áfia era a esposa de Filemon, e a Arquipo, que provavelmente era o filho. Então você está falando do pai, da esposa e do filho. O marido, a esposa e o filho. Filemon, Áfia e Arquipo. E a igreja que se reúne na casa dele. Então veja que essa não é apenas uma família que pertence a Cristo, mas é uma família que também serve a Cristo. Não basta apenas eu e você pertencermos a Cristo, isso já é maravilhoso, mas o fato de pertencermos, ele é expresso no ato de servirmos. Não existe cristianismo sem serviço. Você serve ao Senhor, você serve a Cristo. Filemon, Áfia e Arquipo tinham a igreja aqui em sua casa. Filemon provavelmente morava na cidade de Colossos. A cidade de Colossos ficava... lembra que a Bíblia fala, lá em Apocalipse, fala de uma igreja chamada Laodiceia, que era uma igreja que o anjo diz assim, olha, você não é nem quente, nem fria, você é morna. Então, essa cidade, Laodiceia, ficava entre duas cidades. Uma cidade mais em cima, Colossos, aí você tinha aqui no meio, Laodiceia, e depois você tinha uma cidade um pouco mais alta também, que era Hierápolis. De Colossos desciam águas quentes, de Hierápolis desciam águas frias, e essas águas se encontravam em Laodiceia. A água que se chegava em Laodiceia não era nem fria, nem quente, mas era morna. Então o Senhor estava usando a geografia para trazer a sua mensagem. Provavelmente Filemon está aqui na cidade de Colossos. Ele era marido de Áfia, pai de Arquipo. Ele recebe o evangelho, provavelmente, lembra na terceira viagem missionária de Paulo, ele passa 3 anos na cidade de Éfeso. 3 anos pregando lá em Éfeso. E a Bíblia diz que a partir da pregação de Paulo em Éfeso, toda a Ásia foi evangelizada. Provavelmente, todas aquelas igrejas do Apocalipse, elas foram plantadas através do ministério de Paulo ali em Éfeso. E provavelmente esse camarada, Filemon, se converte através do ministério de Paulo ali em Éfeso, nos 3 anos que Paulo passa ali. Foi nesse tempo que provavelmente Filemon ele recebe o evangelho. E aí você tem outro personagem também. Além de você ter Paulo, estava preso lá em Roma, você conhece a história de Paulo. Filemon, provavelmente um camarada rico, marido de Áfia, pai de Arquipo, tinha uma igreja lá na casa deles. E aí você tem outro camarada que é Onésimo. Aí Onésimo pode causar uma pulga atrás da sua orelha. Porque Onésimo, ele é o quê? Ele é um escravo. Aí você pode estar pensando, oxe, como é que pode? Tem uma coisa errada. Filemon não era crente? Como é que um crente pode ter um escravo? Como é que pode isso? Será que ele não devia ter libertado Onésimo? E é importante você entender, e aí você tem que colocar isso na sua cabeça. Quando você estiver lendo a Bíblia, você tem que lembrar que essa Bíblia ela não foi escrita no contexto cultural que você está hoje. Você não pode olhar com os olhos de hoje e tentar pensar como as coisas eram no passado. Você tem que tentar voltar no passado, uma máquina do tempo, voltar a entender como é que as coisas eram no passado. Então aqui eles estavam dentro do Império Romano. E dentro do Império Romano, a escravidão fazia parte do mundo integral. Ela fazia parte de todo aquele mundo. A escravidão, na verdade, toda a sociedade estava edificada sobre a escravidão naquele período. Alguns historiadores, inclusive, colocam que quase mais de 80% da população da cidade de Roma eram escravos. Você pensar como a situação era complicada. A sociedade romana em si, ela vivia sob uma forte tensão e um grande medo da rebelião dos escravos.
Por quê? Porque tinha muito mais escravos do que homens livres dentro do império. E no dia que aqueles escravos quisessem fazer uma rebelião, aí era a maioria das pessoas. Então, a sociedade naquela época, ela reprimia muito os escravos. Eles eram extremamente oprimidos. Sempre que um escravo se mostrava rebelde, ele era imediatamente eliminado. Se o escravo desobedecesse, se o escravo ele se mostrasse rebelde, ele tinha que ser fortemente disciplinado. E isso é importante para você entender a carta que Paulo escreve a Filemon. Veja, não havia leis que regulamentassem os direitos dos escravos. Não existia direito dos escravos. Não existia lei que regulamentasse disso. Na verdade, eles não tinham direito nenhum. Eles podiam ser castigados, presos, torturados e até mesmo mortos. Um escravo podia ser naquela época. O escravo ele era uma propriedade dentro do Império Romano. E aí é importante, você coloque isso na sua cabeça, coloque isso no seu juízo também. Embora a escravidão esteja em completo desacordo com os princípios e preceitos da Escritura, em nenhum momento Deus ordena a escravidão. Pelo contrário, Deus ele se posiciona contra a escravidão. Nenhum momento, nem Jesus, nem os apóstolos atacaram frontalmente essa prática. Nem Jesus, nem os apóstolos atacaram frontalmente a prática da escravidão. Apesar de que ela vai completamente contra todos os princípios bíblicos revelados. Mas nem Jesus, nem os apóstolos, eles atacam frontalmente. Dizendo assim, olha, liberte todos os escravos a partir de agora. Em nenhum momento eles fazem isso. Aí talvez você possa se perguntar, por quê? Porque a escravidão é errado. Você está na sua mente aí, com certeza você tem isso na sua cabeça. Não, é errado você ter um escravo. Isso não existe. No mundo de hoje, então, apesar de que existe no mundo de hoje, ainda escravos, hein? Infelizmente, existe no mundo. No Brasil ainda existe. Aqui e acolá você vê gente sendo encontrado gente em situações análogas à escravidão. Ainda existe, infelizmente. Mas naquela época, nem Jesus, nem os apóstolos se colocaram frontalmente. Daí você deve se perguntar por quê? Por que Jesus não fez isso? Primeiro, Cristo não veio para o mundo para capitanear ou para levantar uma revolução social. Isso é importante. Cristo, ele não veio para ser um revolucionário social, para mexer com a classe social da população. Ele não veio para isso. É errado a igreja se envolver com obra social? Não. Inclusive, a igreja deve se envolver com isso, com obras sociais. Melhorar a vida, sobretudo do seu entorno, de pessoas. A gente começou lendo aqui, não foi? Salmo 41. Deus abençoa aquele que acode e os necessitados. A gente leu sobre isso daqui. A gente viu, a Bíblia fala sobre isso. Mas Cristo não veio para fazer um levante social. Para que foi que Cristo veio? Qual o propósito de que Cristo veio? Ele veio para ser o nosso Salvador. Ele veio para ser o nosso Redentor. Então, a gente não pode querer transformar Jesus em um agente social. Ele não pode. Ele não pode querer limitar a Cristo a coisas pelas quais ele não veio como propósito principal. Por exemplo, a igreja pode fazer uma grande obra social? Pode, desde que essa igreja esteja falando de Jesus. Desde que essa igreja esteja sendo uma igreja de verdade. O que é uma igreja de verdade? Por que é que existe uma igreja? Qual o propósito de uma igreja? Anunciar as obras de Cristo. Falar de Cristo. Manter a comunhão entre os santos, alimentar o rebanho, crescer espiritualmente e anunciar Cristo para o mundo. A igreja tem uma função interna e uma função externa. E a principal função externa dela é anunciar a Jesus como Salvador. Não é anunciar Ele como um agente social, mas como Salvador. Pode ter a obra social? Pode, desde que você anuncie que a salvação é única e exclusivamente através de Jesus Cristo e você não está comprando as pessoas para virem para a igreja. Isso tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente olha para a igreja, aí diz assim, paz, aquela igreja tal, começou um dia desse, tinha 50 membros, aí agora tem 100, e agora tem 200, e agora está cheia, e todo domingo isso, e todo domingo aquilo, e eles fazem propaganda assim, e eles fazem assim acolá. Não estou dizendo que estão errados. Estou dizendo é a Cristo que está sendo anunciado.
Como é que eu sei se de fato é a Cristo que é Cristo que está sendo anunciado? É se eu perguntar para o pastor? Não. É se eu olhar para a vida do rebanho. Quando eu olho para a vida do rebanho, aí eu vejo as consequências daquilo que está sendo pregado no púlpito. É olhar para o resultado. Não é olhar para o que está sendo dito, o que está sendo feito. Então isso é importante. Cristo ele não veio para ser um rei político, não. Cristo veio para ser o nosso Salvador. Foi para isso que ele veio. Então a gente tem que ter muito cuidado com os propósitos. Propósito é algo que dá fim para a nossa vida. Eu falei isso uma vez, acho que foi aqui que eu falei, foi na aula, eu não me lembro. Mas eu falei que propósito... Um dia eu estava com Samuel, e disse, Samuel, para que serve um brinquedo? Brinquedo serve para brincar. Para que serve uma colher? A colher serve para mim tomar sopa, para mim tomar um Danone. Para que serve um copo, Memel? O copo serve para mim tomar água, tomar suco. Para que serve uma toalha? A toalha, pai, serve para mim enxugar. Aí eu perguntei, e para que serve, Memel? Para que ele ficou olhando assim? Aí parou ali uns 5 segundos, para brincar. É claro que talvez ele não tem, eu sei que ele não tem ainda a capacidade de refletir sobre isso, mas você tem. Para que serve Evaldo? Para que serve Rafael? Para que serve Cida? Para que serve Odaísio? Para que serve Rose? Para que serve Jackson? Para que serve? Porque se eu não estou cumprindo o propósito para o que eu sirvo, aí tem uma coisa errada, né? Se eu pegar uma colher que serve para mim tomar sopa, tomar um Danone, e quiser com a colher, sei lá, cortar uma carne, não vai cortar. Não vai, porque ela não foi feita para aquilo, não está sendo com aquele propósito. Então vai dar errado. Então Cristo veio para nos salvar, para ser o nosso Redentor. Esse foi o propósito dele. Lembra? Ele falou disso na carta, a gente falou disso na carta no livro de Ruth. E aqui, mais uma vez, a Bíblia está contando uma história. Qual é a história que a Bíblia está contando? Como você vai, daqui para o final do ano, você vai ter isso no seu juízo. Eu vou repetir tanto isso, você vai lembrar disso na sua cabeça, decorado. A história que a Bíblia está contando é como Deus está redimindo um povo para a sua exclusiva glória. Como Deus está redimindo um povo para Ele. Como Deus está salvando um povo para Ele. E qual é o agente dessa salvação? Qual é o ator principal dessa salvação? Cristo. Então, o propósito de Cristo, olhando para toda a história da Bíblia, toda a história da redenção, é ser o nosso Redentor. Então, foi por isso que Cristo veio. E aí você tem a escravidão. Onésimo era um escravo que tinha fugido do seu senhor Filemon, e como ele era um escravo, que tinha fugido, e que provavelmente tinha roubado o seu senhor, então Filemon tinha todo o direito legal, se quisesse, de matar Onésimo. Ele tinha todo o direito legal, mesmo sendo cristão, mesmo sendo crente, mas ele tinha a lei, garantia para ele esse direito. Ele não estaria fazendo nada errado legalmente, se ele, por exemplo, matasse Onésimo, porque Onésimo era um escravo, não tinha direitos, fugiu do seu senhor e roubou o seu senhor. Então, dentro daquela cultura, legalmente, Filemon tinha esse direito. E aí já fica também para você, no seu juízo, para você lembrar disso, nem tudo que a lei permite é moralmente correto. Entendeu? Não é porque a lei permite que é certo. A lei permite. Mas não é porque a lei permite que isso vai ser moralmente correto. Por exemplo, digamos que haja uma lei que diga, não, aborto agora está liberado. Pode fazer aborto quem quiser, do jeito que quiser. A lei permite. Mas é certo? Não. Então continua sendo. Não é porque a lei permite. Não, eu não estou fazendo nada de errado, a lei me permite. Não, mas existe uma lei maior do que essa lei, que é a lei da palavra de Deus. O princípio da palavra de Deus. Então, não é porque a lei permite que isso é correto. E por que é que essa carta, por que é que esse bilhete foi escrito? Primeiro, ele foi escrito porque Paulo estava enviando Onésimo de volta ao seu senhor. O escravo, que era fugitivo, estava agora voltando convertido. Eu já parei para pensar quais seriam, o que é que teria levado Onésimo, que estava em Colossos, fugiu do seu senhor, como a vida levou ele para cair em Roma. E caindo em Roma, ficar preso junto com Paulo.
ir lá, entregar o seu coração a Cristo e, de repente, ele confessar para Paulo, dizer: Paulo, eu estou fugindo de um camarada chamado Filemon. Aí Paulo: Filemon conheço demais, vou me converter ao Senhor, pois eu vou mandar você de volta para ele. Porque é interessante, é um escravo que está fugindo. Paulo vai dizer em determinado momento aqui na carta, dizendo assim: olha, eu estou mandando ele para você, mas ele seria muito útil para mim. Eu queria que ele ficasse aqui. Mas o que é correto fazer? Não é só pedir perdão, mas é você restituir o que você fez de errado. Então Paulo, em determinado momento, ele vai dizer: olha, eu podia exigir, inclusive, isso de você, mas eu não quero que você faça isso por constrangimento. Então, Onésimo se arrependeu? Se arrependeu. Entregou o coração dele a Cristo? Entregou. É uma nova criatura? É. Mas volte para o seu Senhor, você é escravo dele. Faça o que é certo. Então, Paulo escreve essa carta porque está mandando Onésimo de volta para Filemon. O Evangelho havia libertado ele espiritualmente, mas não dispensava ele dos seus deveres sociais. Não bastava Onésimo estar arrependido do seu delito. A restituição era o passo seguinte que precisava ser dado. A restituição. Você pecou contra alguém, você errou contra alguém, restitua até onde você puder. Tem coisas que não tem mais como restituir, né? Tem coisas que não tem mais. Mas aquilo que você puder, restitua. Restitua. O perdão é o primeiro passo. Restituição depois, até onde você puder. E a tônica da carta é a tônica do perdão. Então você vai ver muito Paulo falando sobre perdão. Filemon devia perdoar aquele a quem Deus já havia perdoado. Onésimo foi perdoado por Deus. Então a tônica de Paulo é: olha, Filemon, não coloque mais culpa em Onésimo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo já perdoou ele. Então não traga culpa sobre aquele a quem Deus já perdoou. E Filemon não deveria punir aquele por quem Cristo já havia sido castigado na cruz. Lembra? O Senhor, o dono de escravo, ele tinha direito legal de bater, de espancar, de maltratar o seu escravo, sobretudo o escravo fugitivo. Mas a tônica de Paulo é: você não deve castigar aquele por quem Cristo já sofreu o castigo na cruz do Calvário. Então o perdão vai entoando, o perdão vai circulando essa carta, e Paulo vai rogar a Filemon. Primeiro, versículo 16, veja aí o versículo 16. Versículo 16. Versículo 16. Paulo vai rogar a Filemon que receba Onésimo, veja aí versículo 16. Não como um escravo, mas muito mais do que um escravo, agora como um irmão caríssimo. Se você ver o versículo 17, ele vai dizer: olha, portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. Dê as boas-vindas para ele. E aí, sabe, Paulo ele faz um jogo de palavras fantástico. O Espírito Santo não levou Paulo a registrar palavras à toa, porque ele começa a carta no versículo 1, dizendo assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que também é o nosso colaborador, não é isso? Você é o nosso colaborador. Versículo 2. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nossos companheiros de luta. Paulo vai usar a mesma palavra. Você é meu colaborador, você é meu companheiro. São palavras que têm a mesma raiz. Aí depois ele vai falar, no versículo 17... Portanto, se você me considera companheiro, Paulo está dizendo: olha, eu considero você meu companheiro, eu considero você meu colaborador. Agora, se você tem a mesma consideração por mim, receba então Timóteo. Timóteo não, receba Onésimo, não mais como escravo, mas agora como um irmão. Versículo 18 e 19, ele vai pedir para que ele perdoe. E no versículo 21 ele vai dizer: olha, se possível, inclusive, liberte ele. Ele não está ordenando, ele está sugerindo. Se possível, liberte ele. Na nossa última mensagem, vão ser 4 mensagens aqui no livro, na carta de Filemon. Na última mensagem, eu vou trazer para vocês o que é que a tradição disse que aconteceu com Onésimo. Qual foi o fim que levou Onésimo, segundo os historiadores próximos daquela época? O que aconteceu com Onésimo, para você ver
se Filemon obedeceu ou não a Paulo, para você ver se Onésimo era ou não útil para Paulo. Então, Paulo faz esse pedido baseado no amor de Cristo, no seu relacionamento com Filemon. Ele, no versículo 8, ele vai usar a autoridade apostólica dele. Ele diz assim, olha, no versículo 8, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém a ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo quem sou, Paulo, o velho e também prisioneiro. Paulo está dizendo, olha, ele é um escravo, ele está preso, eu também estou preso. Eu podia ordenar, mas eu quero pedir em nome do amor. Então, Paulo pede para que Onésimo dê as boas-vindas, que Filemon dê as boas-vindas para Onésimo, que receba ele como irmão, que o perdoe, se possível, até mesmo o liberte. Veja, Paulo está intercedendo por Onésimo. E aqui tem um detalhe, que é assim, a gente está chegando no fim já, dentro da cultura romana, quando um escravo fugia, o seu senhor tinha total direito de maltratar, bater, até mesmo matar aquele escravo. E se você recebesse um escravo fugitivo na sua casa, você se tornava culpado também. Onde é que Paulo estava? Lembra aí, onde é que ele estava quando escreve essa carta? Estava em Roma. Ele estava aguardando o que em Roma? O livro de Atos termina como? Ele aguardando o quê? A sentença, está aguardando ser julgado, né? Você acha que ele receber um escravo na sua casa podia prejudicar ou não a situação dele? De alguém que está aguardando uma sentença? Podia, não podia prejudicar? Paulo se colocou em um grande risco em receber Onésimo. E pelo fato que ele fala de Onésimo, o relacionamento que ele desenvolveu com Onésimo, ele não recebeu 1, 2 dias, não. Ele ficou um bom tempo com ele na sua casa. A gente não sabe se Paulo recebeu ele e, de repente, ele se converteu logo, se não se converteu. Quando que ele falou que era um escravo de Filemon. O discipulado que houve ali com ele. A gente não sabe quanto tempo isso levou. Mas o certo é que Paulo disse, olha, você entregou o coração a Cristo, você é uma nova pessoa, agora você tem que fazer o que é certo. E o que é certo é você voltar ao seu Senhor. E se ele quiser lhe disciplinar, ele tem todo o direito legal a fazer isso. Mas eu vou escrever uma carta aqui, receba ele agora como irmão, intercedendo por ele, inclusive correndo risco, o apóstolo Paulo. Lembra que a gente começou o culto falando como nós intercedemos poucos uns pelos outros, como nós agimos de forma prática uns pelos outros. De repente um irmão chega para mim e diz assim, olha cara, eu estou passando por uma situação difícil. Aí o que é que eu digo? Não, irmão, eu vou estar orando por você. Isso já é fantástico, você está orando, já é fantástico, mas será que você não pode fazer alguma coisa a mais? Será que você não pode agir de uma forma diferente? Será que alguém quando bate na porta da sua casa pedindo uma ajuda, aí você diz, não tenho nada não. Será que não tem um pacote de biscoito para dar? Não tem 2 pães para dar? Não tem alguma coisa para ajudar? Não, mas acaba vem aqui todo dia. Será que sua casa não está sendo ali bênção de Deus na vida daquela pessoa? Será que aquilo não é a única coisa que aquela pessoa tem para comer no dia e ela está batendo na sua porta? Será que você é tão assim que não quero ajudar ninguém? O coração está tão duro já que eu não quero ninguém. Estou aqui varrendo a casa, estou fazendo não sei o quê, eu não quero parar para ir ali no armário, ver se tem alguma coisa para dar para alguém que está pedindo ajuda. Paulo intercede por Onésimo. Paulo discipula Onésimo. Paulo fala, Onésimo, você tem que fazer o que é correto. Paulo escreve para Filemon, aquele senhor, dono de escravos, dizendo, olha, Filemon, eu podia exigir que ele ficasse aqui, mas eu estou mandando ele de volta. Perdoe a ele. Não coloque culpa em cima de alguém por quem Cristo já perdoou. Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes uma pessoa peca contra mim e peca contra você, e aí você leva aquele negócio para o resto da vida, né? Até você disse que perdoou, de repente eu pequei lá contra Franklin, ou Franklin pecou contra mim, aí Franklin vem me pedir perdão, eu digo, não Franklin, está perdoado, em nome de Jesus está perdoado, sem problema nenhum. Mas daqui a um tempo, Franklin faz uma raiva, eu digo, mas Franklin, no ano passado ele fez isso e não sei o quê, aí trago de novo. Aí fico guardando aquilo, fico remoendo, fico colocando culpa em cima de alguém por quem Cristo
já disse que não tinha culpa nenhuma. Eu fico fazendo algo pelo qual Cristo disse: pai, você não precisa ficar colocando a culpa em cima dele. Eu já paguei os pecados dele. Imaginou, se Cristo já pagou os meus pecados diante de Deus, quanto mais diante de outras pessoas. Então, por que é que eu vou ficar imputando a culpa em cima de outras pessoas? Por que é que eu vou ficar exigindo que as pessoas façam isso, façam aquilo outro? Essa carta, ela vai do começo ao fim. É como se Paulo estivesse dando um grande grito ao longo de toda a carta, dizendo assim: Filemon, perdoe Onésimo, se reconcilie. Lembra que a gente começou falando do Gênesis, dos relacionamentos quebrados? Lá no Gênesis, Deus cria o homem com um relacionamento perfeito, do homem com Deus e do homem com o homem, do homem com a natureza. Esses relacionamentos foram quebrados, destruídos. E aí Paulo está dizendo: olha, o perdão, o amor de Cristo e o perdão conserta esse relacionamento que foi quebrado. É como se ele estivesse ao longo da carta todinha dizendo: olha, perdoe, reconcilie. E existe algumas ênfases na carta. Eu queria citar pelo menos 4 ênfases nessa carta, nesse pequeno bilhete, não é nem uma carta, esse bilhete que Paulo escreve para Filemon. Primeira ênfase importante é o poder do Evangelho. Veja, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação do homem. Por que houve transformação no coração de Onésimo? Por que houve transformação no coração de Filemon? A gente pode dizer isso, porque a história diz isso. Por que houve transformação no coração desses homens? Por causa do poder do Evangelho. É o poder do Evangelho. O Evangelho, ele rompe todas as barreiras, quebra todos os preconceitos e alcança todas as pessoas de todas as classes sociais. O Evangelho é para o rico, para o pobre, para o baixo, para o alto, para o gordo, para o magro, para o chinês, para o africano. O Evangelho é para todos. Não tem alguém que diga assim: não, esse fulano não precisa do Evangelho. O Evangelho, ele é para todos. E é o poder de Deus para a salvação de qualquer um, do mais humilde até o mais endinheirado que tiver. É o Evangelho, é o poder de Deus. É o poder de Deus que transforma Filemon, é o poder de Deus que transforma Onésimo, é o poder de Deus que abençoa a igreja que se reúne naquela casa, é o poder de Deus que faz com que o perdão aconteça e que haja reconciliação. E o poder de Deus vem através do Evangelho. Outra ênfase importante nessa carta é a providência do Evangelho. Veja só, Onésimo, o escravo, fugindo da casa do seu senhor, acabou encontrando uma estrada que levou ele para a salvação. Você está vendo que as coisas é meio torta? Como é que o camarada sai lá da cidade de Colossos? O que é que aconteceu com ele? Tanto local para ele ir, ele acaba caindo na casa de Paulo para receber o Evangelho e ser mandado de volta. Ele está fugindo do seu senhor. Mas a providência do Evangelho fez com que, ao final da história, ele estava fugindo do seu senhor. O final da história é ele voltar para Filemon. Ele estava fugindo de Filemon. O final da história é volte para Filemon. O Evangelho ele é a providência. A gente não sabe como as coisas estão acontecendo na nossa vida. A gente não sabe por que aquela coisa aconteceu, por que você ficou desempregado, por que teve aquela doença, por que tal coisa não deu certo, por que a fila não sei o quê, por que cancelou o cartão. A gente não sabe as estradas que a vida está levando para a gente. Assim como no exemplo da série passada de Ruth e Noemi, elas não sabiam para onde a estrada estava levando elas. Onésimo saiu fugindo de Filemon, não sabia que a estrada que ele estava pegando estava levando ele para a salvação. E essa estrada ia mandar ele de volta para Filemon. A gente não tem um quadro geral. O que nos cabe é confiar. Confiar em Deus que Ele está guiando a gente nessa estrada. Rogar ao Senhor, seja feita a tua vontade. O poder do Evangelho, a providência do Evangelho, a graça do Evangelho. Porque a graça, veja, não há casos irrecuperáveis para Deus. Onésimo, um escravo fugitivo, provavelmente ia encontrar a morte, se fosse pego, mas não existem situações irremediáveis. Não há um poço que seja tão fundo que o Evangelho não consiga ser mais profundo ainda do que esse poço.
Não existe um poço tão profundo que o Evangelho não consiga resgatar essa pessoa. Não existe. Mais uma vez, lembra de Ruth, moabita, vivia lá na vida de idolatria, vivia uma vida de moabita, mas o Evangelho chega na vida de Ruth e ela se torna, como a própria Bíblia, a única mulher, nominalmente, que a Bíblia diz é uma mulher virtuosa. É a única que a Bíblia diz, ó, mulher virtuosa. A mesma expressão de Provérbios é dada para Ruth, mulher virtuosa. Então, a graça do Evangelho, a graça, ela é muito maior do que o nosso pecado. O que é que o Senhor fala, o que é que Paulo fala lá nos Romanos? Ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. E por fim, além do poder do Evangelho, da providência do Evangelho, da graça do Evangelho, por fim, o perdão que o Evangelho traz. Aqueles que foram perdoados devem fazer o quê? Quem foi perdoado deve fazer o quê? Perdoar. Quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, em determinado momento ele diz assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A ideia da oração é assim: olha, se eu não consigo perdoar Evaldo por qualquer coisa que ele tenha feito por mim, é porque eu não fui perdoado por Deus. Então, se eu não consigo perdoar o próximo, é porque eu não fui perdoado por Deus. Não é que eu tenha que perdoar Evaldo para Deus me perdoar, não. Se eu não consigo perdoar Evaldo, é uma evidência de que eu não fui perdoado por Deus. E a ira de Deus ainda permanece sobre mim. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aqueles que experimentam o amor de Deus devem distribuir com generosidade esse amor. 4 ênfases nessa carta: o poder do Evangelho, a providência do Evangelho, a graça do Evangelho e o perdão do Evangelho. A partir da próxima quarta, a gente vai começar a entrar aqui nos versículos. A gente vai do verso 1 até o verso 7, falando dessa oração inicial e como esse relacionamento vai sendo restaurado. Como a graça do Evangelho vai agindo ali na vida de Filemon, de Onésimo, e como essa carta, que não é uma carta doutrinária, mas é profunda em ensinamentos para mim e para a sua vida. Amém?